Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta, um dos profetas menores, chamado Miqueias. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias. Depois de Jonas. Profeta menor, Miqueias. Vamos começar do capítulo 1. Eu quero falar nesta noite sobre a batalha do céu com a terra. O apóstolo Paulo falando em Gálatas sobre uma batalha que existe dentro do coração do homem. O Espírito Santo trabalhando dentro do coração do homem para que o homem não seja entregue aos seus desejos, não seja entregue à sua vontade. E ali ele diz que nós precisamos praticar as obras do Espírito e não as obras da carne, para que nós possamos vencer essa batalha. E a Bíblia diz em Miqueias, capítulo 1, era um tempo muito difícil, um tempo do rei Acaz e rei Ezequias, onde Judá e Israel estavam distantes do Senhor. E Deus não fica feliz quando os seus estão distante dele. E o texto começa assim, em Miqueias, capítulo 1, versículo de número 2, diz assim o texto: O Senhor chama os povos, a terra, os montes, para ouvir aquilo que ele tinha a dizer. Ele diz assim: Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, e descerá, e andará sobre as alturas da terra. Podemos assentar. Às vezes, nós achamos que o que movimenta o céu são apenas os nossos bons feitos, as nossas lindas orações. Às vezes nós achamos que o que movimenta o céu são apenas aquelas coisas que nós fazemos, que são boas, que são governadas pelo Espírito Santo, que são levantadas em nós pelo Espírito Santo. Aqui você vê o profeta falando sobre um movimento no céu, Deus saindo do seu lugar para batalhar contra o seu povo. O problema do céu nunca foi o diabo, o problema do céu nunca foi os ímpios. Os problemas que o céu possui são causados pelo povo de Deus. Nunca e nem será Satanás páreo para Deus. Nem que o ímpio, nem o homem seja, nada disso. Mas você olha na palavra e você não observa nada em Deus, nenhum movimento tal como esse, nenhuma ação como essa, senão para corrigir, para colocar o seu povo no seu devido lugar. Porque às vezes nós saímos do lugar, né? Às vezes sua coluna, alguma coisa sai do lugar, um nervo sai do lugar, não é verdade? Às vezes as coisas saem do lugar. E Deus olha para Israel e olha para Judá e vê que eles estavam tomando direções que não eram direções que iam dar em boa coisa. Então a Bíblia diz assim no versículo de número 3, o Senhor está para sair do seu lugar. Israel havia saído do lugar de adorador, de servo, então isso movimentara a Deus, que também ia sair do seu lugar. Deus disse: eu vou sair do meu lugar, e eu vou fazer o quê? Eu vou descer na terra, e descerá e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Qual é a causa dessa movimentação de Deus, deixando o seu trono, deixando o seu lugar e vindo sobre a terra? O que é que estava atraindo Deus para a terra? Eram orações, eram oblações, eram sacrifícios, eram amores, era devoção? Não. O que estava atraindo Deus na terra, a terra, nessa situação, versículo de número 5. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó. O que estava mobilizando e fazendo com que o céu se movimentasse de uma maneira que Deus não se agradava,
Não eram as orações dos santos, não eram as oblações, não era a dedicação, mas sim o pecado do povo de Deus. Ele diz assim: a transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria, o seu centro, a sua capital? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Ou seja, não é no centro, nas suas capitais, onde eles têm levantado postes ídolos, altares para a idolatria. Neste período, o pecado de Israel era moral, emocional e espiritual. Algumas vezes Israel conseguia pecar na totalidade. O pecado dele era moral, porque havia injustiça. Os líderes maltratavam os pobres, os maiores roubavam dos pobres, os grandes destruíam os pequenos. Era emocional, porque o povo não estava mais afeiçoado ao seu Deus, e era espiritual, porque o povo estava criando ídolos, estava pendendo para a idolatria, para a feitiçaria, para a adivinhação. Os profetas, os líderes, os juízes, totalmente corrompidos. Quem pagava mais, levava mais. E Deus olha para tudo aquilo e resolve acabar com aquela situação. Existem coisas na minha vida e na sua vida que Deus vai suportando. Ele vai olhando e vai tendo misericórdia. Quando Deus diz, chega, basta, não tem para ninguém. Eu nunca vi e nunca verei alguém, quando o céu diz, chegou, continuasse um só milésimo de segundo naquela situação. Enquanto existe esse suporte, vamos dizer assim, essa cobertura de misericórdia da parte de Deus, o pecador continua pecando, o crente continua quase desviado, mas quando Deus diz chega, aqui, Deus já havia visto muitas imoralidades, muitas injustiças, muitas situações que Deus não estava gostando. Só que agora Deus usa Miqueias e diz assim, Miqueias, diz que agora chega. Porque Judá e Israel transbordou qualquer misericórdia, qualquer graça, acabou. Agora, em que se baseava, capítulo 2, versículo 1, a força de Judá e de Israel para pecar? As mãos. Sabe, irmãos, é um erro muito grande nós usarmos todo o talento e toda a habilidade que Deus nos deu para pleitearmos contra Ele. É um erro muito grande nós usarmos da capacidade da fala, da capacidade do ir, da capacidade do vir, da capacidade de existir, da capacidade da força humana, para que lutemos contra Deus. Quem já fez tal loucura e teve algum êxito? Ninguém. Sabe qual era o problema de Israel? A consciência de achar que por ser uma nação escolhida, não ia sofrer agravo. Assim como a igreja. Por achar que é lavada pelo sangue de Cristo, pode estar e viver da maneira que bem entende, que não sofrerá agravos. Outra situação de Israel era a soberba, por ter Deus, o Senhor único, ao seu favor, e achar que podia fazer algumas visitas a alguns ídolos, ter alguma situação paralela de religião humana, e mesmo assim Deus continuar com eles. Assim como a igreja. Achar que pode frequentar os cultos, cantar canções e cumprir alguns deveres humanos, religiosos, e se esquecer que Deus odeia quem ama o mundo. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há.
Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A questão é, Israel achava que podia continuar, contar com a graça, com a misericórdia, com as vitórias, com o poder de Deus, e mesmo assim estar ladeado com as nações ímpias, inimigas, aceitando a sua religião, a sua adivinhação, a sua idolatria e as suas feitiçarias. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade, planejam, maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. Ai daqueles que têm a força, que têm a sabedoria, que têm a inteligência, que planejam o mal, que arquitetam o mal. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quantas pessoas sabem que estão com um sentimento que desagradam a Deus e passam um dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano e assim diante, e nenhum desses problemas são resolvidos? Quantos crentes que frequentam as igrejas, que dentro de si conservam sentimentos que são abomináveis aos olhos do Senhor, e passa um dia, e passa um mês, e passa um ano, e passa anos dentro da igreja, e eles não trazem nenhuma aparência de mudança. Isso não os incomoda. Assim como Israel, eles praticavam e continuavam praticando, e buscavam para si um certo conforto espiritual. Depois eu vou dizer como é que eles buscavam esse conforto. E eles achavam que Deus devia continuar com eles, assumindo-os, protegendo-os, guardando-os. E muitas vezes nós olhamos para nós e nós estamos em semelhança com aquele povo. E aí, irmãos, nós ficamos muito tristes, porque nós nos ocupamos tanto com aquilo que nos interessa, nos ocupamos tanto com aquilo que nos é interessante e nos esquecemos daquilo que nos é importante. O que é importante para mim e para você, se não agradar a Deus? Existe uma outra razão para a sua vida? Se existe, você está equivocado quanto a viver. Qual é a razão de um cristão, se não agradar a Deus? Os meus interesses e os seus interesses não têm relevância diante da lógica, da interpretação correta, o porquê eu nasci, o porquê eu fui chamado, o porquê eu fui escolhido, o porquê eu fui rotulado e selado como de Deus, o porquê eu recebi o selo do Espírito. Se não, para agradar a Deus, como eu posso querer ter Deus do meu lado e continuar dividindo o meu coração entre dois senhores, entre Deus e o diabo, entre a igreja e o mundo, entre a santidade e a iniquidade? Poder da mão. Deus havia dado a Israel riquezas, prosperidade, liberdade, estatutos, profetas, liderança, e com isso eles se inflaram tanto que com o seu poder da mão eles achavam que podiam seguir o próprio curso do coração. Assim como às vezes nós, Deus te dá tanto, que isso infla dentro de você de uma maneira tão negativa, tão nociva, que você acha que pode fazer o que está na sua cabeça, o que está nas suas mãos, o que vai no seu coração, e aí que você complica a sua vida. Miqueias capítulo 3. Como é que Israel continuava no erro e mantinha uma sensação de bem-estar com Deus? Vocês sabem que existem pessoas que são amargas, amarguradas, soberbas, invejosas, maledicentes, e mesmo assim você conversa com elas, elas estão em paz. Está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Está tudo bem mesmo? Está tudo bem, graças a Deus. Estão pegando cursos de destruição, estão maquinando e projetando a própria bancarrota. Se firmam onde? Se norteiam como? O que lhes dá essa sensação de correto,
de certo, o que lhes dá? Miqueias 3, vamos ver primeiro o versículo 1, diz assim: e disse eu, ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? A liderança de Israel estava corrompida. Não se falava mais em pecado, não se falava mais em feitiçaria e idolatria, não se falava mais em iniquidade, não se falava em nada mais do que isso. Só se falava em bem-estar, só se falava em prosperidade. Naquela época, e você vê que isso não é uma coisa moderna, não. Se você vê o capítulo 13 inteirinho, só se falava nisso. Só se falava em quem tinha mais, só se falava em quem alcançava mais. O suborno era algo assim, escancarado. Você quer ver? Diz assim no versículo de número... deixa eu ver aqui qual que eu anotei. 3:5, vamos ler primeiro o 3:5. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca, preparam guerra. Os profetas que eram sustentados pelo povo, onde o povo, quem tinha mais, lhes pagava, eles abençoavam e dava aquela sensação de prazer. E os que não tinham condições, eles arruinavam a vida deles, traziam guerra para a vida deles. O que dava a Israel e a Judá a sensação de estarem bem com Deus? Totalmente enganados e equivocados, onde Deus levanta Miqueias para tirar o engano deles. Os profetas, os pastores, os líderes, os príncipes, os chefes, que pegavam a própria palavra, transmudavam, mudavam e passavam o maná, o manjar mudado, corrompido para o povo. E o povo engolia. Por quê? Porque é bom, não é amargo. Não incomoda, não corrige, não transforma, não deixa atordoado. E o povo gostava. E o Senhor dizia: ó chefes e príncipes, vocês não deveriam estar ensinando o que é correto, o que é certo, o que é que aconteceu com a liderança espiritual, política de Israel. Aí ele diz assim no versículo de número 8, eu estou, agora Miqueias dizendo, mas eu, o profeta verdadeiro, eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Diga glória a Deus. Miqueias diz assim, eles falam da boca e do coração, mas eu não, eu falo pelo Espírito Santo. E sabe qual era a pregação dele? Próxima palavra, do quê? De juízo. Eu trago em consciência a consequência e a condenação de vocês. Eu não passo a mão na cabeça de vocês, dizia ele. Eu estou cheio do Espírito Santo e a minha pregação é com juízo e é com força. E ele dizia assim, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ele dizia, Deus me levantou, não para que eu sirva de vocês, para vocês de aconchego, mas para mostrar-lhes onde é que vocês estão errando, e o que é que vocês estão fazendo com a vida de vocês. Para que serve um líder espiritual, se não mostrar o pecado e a transgressão, para livrar o pecador de seu pecado, e o transgressor de sua transgressão? Os profetas e a liderança de Israel e de Judá, toda corrompida pela condição financeira. O povo corrompido, a liderança corrompida. E então levanta-se Miqueias, dizendo, eu não, o Espírito de Deus está em mim, porque eu prego a palavra que Deus me manda pregar. Vocês são idólatras, adivinhos, feiticeiros, são ingratos, são corruptos. Isso é o que vocês são. Ele dizia a Israel e a Judá os pecados dos quais eles cometiam. E ele não era bem visto. Não. Sabe a pior coisa que pode acontecer com você? Não é você ser ferido,
não é você ser prejudicado por alguém, não é você ser roubado, não é você ser traído. A pior coisa que pode acontecer com você é você mesmo se enganar. Não existe pior engano que o auto-engano. Não existe. Não existe pior coisa que pode acontecer com um cristão do que o auto-engano. Você achar que é quando não é. Você achar que pode quando não pode. Você achar que sabe quando não sabe. Israel estava vivendo este engano, achando que ainda tinha um Deus, que ainda podiam contar com Deus, e Deus disse assim: eu vou sair do meu lugar, vou me posicionar contra vocês, porque vocês estão agindo de uma maneira totalmente contrária à minha vontade. Eu queria que você inserisse nas suas orações diárias: Deus, me livra do engano. O Senhor Jesus diz assim: os males do homem saem do próprio coração. E um dos males que o Senhor Jesus cita é o engano. Não existe pior coisa que pode acontecer com você do que o engano. Aquele que se auto-engana facilmente é ludibriado pelo diabo, facilmente é envolvido por dardos, por circunstâncias, por situações malignas, facilmente. Então o profeta diz assim: mas eu não. Amém? Olhe para o seu irmão e diga: mas eu não. Eu falo pelo Espírito Santo. Diga: eu falo pelo Espírito Santo. Diga: eu tenho o Espírito Santo. Porque se você tem o Espírito Santo, como Miqueias disse, você não pode estar enganado. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele testifica conosco. O Espírito Santo, ele nos exorta, ele nos convence, ele nos avisa. E é pela palavra, e é pela escrita, e é por um irmão, e é por sonhos de Jó, e é de todas as maneiras que ele fala conosco, nos livrando dos embaraços, de conversações, de convites, de situações, de fugas. Por exemplo, às vezes você está numa situação sendo trabalhado por Deus, sendo moldado por Deus, e então chega o diabo com um convite de um atalho. Não fica dessa maneira não esteja desse jeito não. Você precisa de carinho, você precisa de amor, você precisa de cuidados. Vem aqui, sai dessa situação aí, porque você está sofrendo, você está se sentindo abandonado, você está se sentindo deslocado. Faz um atalho, vamos para esse lugar aqui, vamos buscar algo diferente, então vamos retroceder, vamos voltar atrás. Irmãos, nós precisamos nos tornar firmes em nosso posicionamento diante de Deus. Sim, sim, não, não. Tudo que passa disso é de Satanás. Eu sempre explico para você: se você não for alguém firme, alguém definido, se você for alguém onde o seu coração, suas emoções, seus questionamentos movimentam a sua vida, meu irmão, não precisa nem do diabo para derrubar você. Você mesmo tropeçará em suas próprias complicações. Por quê? Porque tudo que nós precisamos é: o Espírito Santo está comigo, e Ele vai pôr a palavra na minha boca, e Ele vai pôr a situação no meu coração, a direção em mim, e não eu que vou sugestionar para Ele: ó Espírito Santo, eu gostaria que fosse assim, eu queria que fosse assim. Não, tem que ouvir Ele falar, tem que ouvir Ele dizer. O Espírito Santo está em você, amém? Ele te corrige, Ele te convence, Ele te exorta, Ele te ama, Ele te consola, Ele intercede, Ele é seu amigo. E qual é o objetivo dele? Ser seu amiguinho na terra? Não. Apresentar você juntamente com a igreja como parte de uma noiva sem mancha, sem ruga e sem mácula. Apresentar a Cristo, o noivo, o Senhor. Este é o objetivo. Diga amém. Aí nessa situação toda da batalha com o céu, onde Deus diz: eu vou descer e vou corrigi-los. Aí o Senhor diz o seguinte: o porquê vocês pecam? Porque estão no poder da mão. E vocês se cobrem com o quê? Com as palavras que vocês ouvem.
Os profetas estão corrompidos, os pastores, os juízes, os príncipes, e vocês simplesmente gostam do que ouvem e continuam corrompidos. Mas Miqueias diz: eu não, eu amo é o Espírito Santo de Deus, eu quero ouvir é o Espírito Santo falar comigo. Amém? Você nunca vai ouvir do Espírito Santo algum tipo de consolo molesto, ou então para paparicar você, ou para te deixar mais manhoso do que você é. Nós já somos manhosos assim na medida absurda. Quando você ouve do Espírito Santo, é consolo que levanta. Levanta aí, eu sou contigo. Não é coisinha assim não, igual o diabo que faz isso. Oh, coitadinho, né? Por que fizeram isso com você? Por que você está assim? Olha, você foi tão bom. Olha o que você levou. Olha, ninguém liga para você, ninguém gosta de você, não é? Ninguém gosta de você, ninguém se importa com você. Você pode faltar da igreja, ninguém se importa. Ninguém liga. Sabe que jeito que o Espírito Santo fala? Acorda aí, já tem tempo que você está maduro. Quanto tempo que você está ali, e não está produzindo? É hora de você ligar para quem? Falar com quem? Procurar alguém e ser amigo e não buscar ter amigo. Está na hora, vamos dar fruto. Não é isso que ele diz na parábola da figueira na vinha? Senhor, deixa mais um ano que eu vou estercar, vou arrancar, vou chacoalhar até dar fruto, porque tem que dar fruto. Quando você ouve uma conversinha maciota, uma coisa assim, sabe, que você fica, é mesmo, é o diabo, meu irmão, é o diabo. E Paulo diz que ele se veste até de anjo para te convencer. Porque é o diabo que faz. Olha, você fez para o bem. Olha lá o que você levou, você viu? A sua intenção era boa. O Espírito Santo fala: não, larga a mão dessas máscaras aí, que na verdade você queria era aquilo mesmo, né? Você queria era provocar. Na verdade você queria era... O Espírito Santo é assim. Ele trabalha com as verdades. Agora, quando você é consolado com conversinha ao pé da orelha, tipo assim, sabe, massageando você, repreende porque é o diabo. Sai daqui, Satanás. Repreende porque é o diabo. Miqueias diz: o Espírito de Deus está comigo e me mostra o juízo, porque ele nos convencerá da justiça, do pecado e do juízo. Ele nos convence daquilo que é correto, daquilo que é certo, daquilo que está por vir. Agora vem a pergunta de Deus para o seu povo. O povo afastado, procurando outras coisas, se envolvendo com outras coisas. Capítulo 6, vai lá comigo. Versículo de número 3. Miqueias 6:3. Ó povo meu, o que te tenho feito? O que eu fiz para vocês? Alguém já se afastou de você, virou a cara com você, ou não te cumprimenta, e você não sabe o que foi? Se você não sabe o que foi, meu irmão, isso aí não é problema seu. Deus olha para o povo e diz assim: o que é que eu fiz para vocês? Fala aí. Fala aí. Porque eu percebo que vocês estão cansados de mim. Não havia mais alegria nos cultos, na adoração, nos sacrifícios, na entrega. Ainda existe em você alegria no culto, em cultuar a Deus, em cantar canções de adoração, de louvor para Ele? Quem diria que um dia você ia cantar? Quando você estava lá no mundo, olha, cantava no chuveiro, era bravo o negócio. Hoje, a sua voz mistura no meio do povo, fica lindo. E às vezes até você acredita que canta bem. Mas sabe por que você canta bem? Vamos colocar assim numa outra entonação. Porque você canta daquele que é bom, do único que é bom. Você canta bem, porque você canta para aquele que só Ele pode fazer o bem. Entende? E a palavra do Senhor diz assim, o Senhor olha, no capítulo 6, versículo 3, diz assim:
que eu fiz para vocês? E ele diz: com que enfadei vocês? Testifica, vamos lá, fala. É a mesma coisa que Deus chegasse para você e dissesse assim para você: por que você não ora mais igual antes? O que eu fiz de mal para você? O que eu fiz de errado para a sua vida? É a mesma coisa que o Senhor olhasse para você e dissesse assim: por que você não tem mais alegria em vir à minha casa? Tudo é impedimento, tudo é empecilho. Por que você não tem mais alegria em ler a minha palavra? Por que a palavra não te preenche mais como preenchia? Não mexe com você como mexia? O que eu fiz para você? Por que eu te cansei? Será que você não consegue se recordar de onde eu tirei você? E o que é que eu fiz por você? Deus olha e diz: Israel, você não se lembra que eu te tirei do Egito? E quando Balaão queria te amaldiçoar, eu não permiti a maldição, mas transformei a maldição em bênção. Você se esqueceu do que eu fiz por você? Você esqueceu do que Deus fez por você? Quando você foi salvo, era o último dia, sua última semana, seu último mês de probabilidade sobre a terra. Chance. Ali Deus entrou com providência e com salvação. Nem um dia você pode se esquecer de onde Ele tirou você, para que o diabo não te engane e não te leve para outro lugar a não ser o céu. Se você esquecer de onde você saiu, você nunca vai chegar onde você tem que chegar. Nunca. De onde é que Deus tirou você? Tem gente que diz assim: eu dou glória a Deus, porque eu não sou como este daí não, esse irmão aí, que era ladrão, essa que era prostituta, esse que era viciado, este que era adúltero, esse que era alcoólatra. Eu não, eu estava lá no mundo, mas eu era uma pessoa honrada, honesta. Ou então aquele outro diz assim: eu nasci no berço evangélico, não conheci o mundo. A questão é se você nasceu no berço evangélico e se você é convertido. Tem essa questão também, né? Porque tem gente que nasce dentro da igreja e morre dentro da igreja. Para onde vai, eu não sei. Não é? É ou não é? Tem gente que se sente melhor só porque ele não viveu o que os outros viveram. Só que aquilo que Jesus diz a Simão é fato. Quem mais ama? Senhor, quem foi perdoado mais? Então agora você está entendendo, né, Simão? Você consegue entender de onde Ele tirou você? Você consegue entender, por mais que você fosse idôneo, moralista, íntegro, honesto, tudo aquilo era trapo de imundícia diante de Deus, que você estava nas garras do diabo, que você estava já projetado para o inferno, independente de sua moralidade, de sua integridade humana, porque o homem jaz no mundo, e o mundo jaz no maligno. E o inferno foi feito para o diabo e para aqueles que não conhecem Jesus Cristo. Dá para você entender? O Senhor olha e diz assim: escuta, por que vocês estão tendo essa atitude de frieza, de distanciamento, de pecado? No que eu tenho enfadado e cansado vocês? Tem gente que fica cansado. Ele está cansado para ler a Bíblia, mas para fazer um passeio, para assistir uma TV, ele não está cansado. Está cansado para vir à igreja? Pelo amor de Deus, você fica sentado. Sentado. É ou não é? Cansado, tudo é cansaço. Levantar a mão cansa, vir para a igreja cansa, ler a Bíblia cansa, orar cansa, tudo cansa. O Senhor diz: mas escuta, no que eu tenho cansado vocês? Aí ele diz assim para Israel, versículo 4: vocês se lembram que eu fiz vocês subir da terra do Egito, da casa da servidão? Eu te remi, enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Vocês se lembram do que eu fiz por vocês? Você se lembra do que Deus fez por você? Você lembra quando Deus perdoou assim? Porque nós temos classificações de pecado. Você tem ou não tem? Tem pecado que você nem lembra que você pecou, mas tem pecado que nunca sai da sua cabeça, é ou não é? Fica assim, tum, 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 toda vez de ceia, ou vez que você ora, ou vez que você ouve, por exemplo, eu falar disso, tum. Quem podia ter te livrado daquela abocanhada do diabo?
Quem podia ter te livrado daquela maneira? Quem podia ter te perdoado daquele jeito? Quem? O Senhor olha e diz assim: vocês se lembram que eu os tirei da terra do Egito, da casa da servidão? Você se lembra que eu tirei você do mundo? Eu tirei você das mãos de Satanás? Eu tirei você do inferno que era a sua vida? Eu tirei você, eu livrei você, eu dei um banho em você, eu te dei uma história, uma vida, um sonho ou uma esperança, eu te dei fé. Isso, meu irmão, isso não tem preço. E aí, você fica chateado porque o seu dia não foi bom. E aí você ficou chateado porque o negócio não saiu como deveria. E aí você fica triste porque você não está assim muito bem, se esquecendo que você agora era para estar no inferno, que você e eu agora era para estarmos lançados no fogo. Estamos aqui, tendo um privilégio de adorar, de servir, de amar, de conhecer esse Deus, de tendo uma chance atrás da outra, uma oportunidade atrás da outra. E essas lembranças de onde nós saímos deve dar-nos a cada um de nós uma noção e um comportamento de humildade, de adoração e de serviço, para que nós não sejamos abocanhados por Satanás. E o Senhor ainda diz assim no versículo de número 5: povo meu, lembra-te. Você lembra? Do quanto o diabo quis te amaldiçoar. Você lembra no começo da sua conversão? Perdia a chave, brigava com o cônjuge. Aquela história, né? Se tiver algum batizando assim, aqui, depois que batiza a coisa piora. Lembra aquelas besteiras que você pensava? Lembra? Pastor, depois que eu batizei a coisa piorou. Eu falei, não, é que estava escondida, agora está aparecendo. Antes de batizar está tudo nas garras do diabo. Batizou, confessou Jesus, Jesus expõe tudo. Aí você vê tudo quanto é coisa que estava ruim. Quanta coisa, quanta maldição havia sobre a sua vida. E quantas maldições você ainda está vencendo pela lei da obediência, obedecendo e quebrando, obedecendo e desfazendo, quebrando laços, quebrando cadeias. Por quê? Porque maldição não se quebra com magia. Porque tem gente que pensa que tem magia de Deus. Não, essa magia é cristã. Qual é a magia cristã? Eu recebi uma oração daquele irmão, da pastora, do pastor. Estou vendo tudo diferente. Pode ser que você ficou com o olho muito fechado, e aí você abre, parece que vê tudo estrelinha. Não é assim? Está vendo diferente mesmo, né? Daqui a pouco volta à normalidade. Não existe magia no reino de Deus. Existe de glória em glória. Nos tornamos uma nova criatura a partir dos dias de abnegação, de renúncia, de morte do eu. Vamos nos tornando pessoas diferentes, melhores, criadoras, com fé, crentes, firmes em Deus. E o Senhor olha e diz assim: vocês se lembram das maldições que queriam lançar sobre vocês? É incrível quando um cristão acha que o abandono de um pai, a rejeição de uma mãe, a traição de um cônjuge é maior que o sangue de Cristo na cruz. Isto é o cúmulo da confusão, para não falar apostasia. Porque, pelo amor de Deus, o sangue de Cristo é mais poderoso que qualquer ato humano. O sangue de Cristo é mais poderoso que qualquer feito humano. Quando Ele chegou na sua vida, Ele chegou para as memórias do seu pai e disse assim: vai para lá. Ele chegou para as feridas da sua mãe e disse: chega disso. Ele chegou para os seus traumas, suas feridas, e diz: agora chega. É uma nova história, uma nova dispensação, e você tem que receber isso aí. Amém? Você tem que receber isso, porque Ele é tudo que você tem. Ele é tudo que eu tenho. Ele diz: meu povo, vocês se lembram de Balaão e Balaque, quando vos queriam amaldiçoar, e eu não deixei. Quantas coisas ainda estariam embaraçando você, atrapalhando você, desnorteando você, e Jesus não deixou. E aí você reclama do pouquinho que você luta dia a dia? Mas eu ainda luto com a rejeição.
é só para exercitar, para você não virar um obeso espiritual, correto? Você reclama, mas ainda ficou timidez, nem de ontem, nem de anteontem, eu ainda não melhorei. É só para exercitar você, para você não virar um obeso espiritual. Mas os demônios, os principados, os grilhões, já foram quebrados em Cristo Jesus. Esse pouquinho que restou de timidez, de complexo, de rejeição, é só para exercitar e para te mostrar. Diga ao homem, Isaías, que o homem é como uma flor de uma erva, que hoje existe e amanhã não mais. É só para te lembrar que você é humano, e que você tem uma história, e que você é capaz de vencer aquilo que ainda está querendo governar o seu coração. E você precisa determinar de uma vez por todas quem é que governa a sua vida, quem é que manda na sua vida. Amém? A Bíblia diz assim, no versículo de número 5: povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Lembra dos milagres que fiz de Sitim a Gilgal, das operações, dos sinais no Egito, de tudo aquilo que levantou contra vocês, e tudo aquilo que eu lutei e batalhei para impedir. Vou te contar uma coisa. Isso aqui funciona mais ou menos assim. Você levanta o seu dia mais ou menos humorado, que a maioria de nós ficamos mais ou menos humorado. O que é mais ou menos humorado? Depende do que acontece. Se acontece uma coisa boa, você fica bem humorado. Se acontece uma coisa ruim, você fica mal humorado. Então você não é nem mais nem menos humorado, você está esperando o acontecimento. Aí você vai, trabalha, pega seu carro, viaja, volta, ou fica aqui em Rio Preto, vai, chega de tarde. Estou cansado, oh meu Deus, não tenho força para nada, estou esgotado, não sei se eu vou no culto hoje, faço uma oraçãozinha aqui, Deus vai entender que estou cansado, né? Senhor, hoje não vou no culto não, tá bom? Não é por nada não, Senhor, mas o Senhor sabe o cansaço. Só para você ter uma ideia, está lá os anjos ao seu redor, e o anjo olha o seu dia do lado de lá, o dia espiritual seu. Durante a noite o Senhor ensinando o seu coração, e o diabo tentando corromper sua mente. Logo de manhã, laços e armadilhas, e os anjos do Senhor livrando. Satanás jogando dardos inflamados, e o Espírito Santo fazendo uso do escudo da fé. Deus trabalhando com a palavra, o Espírito Santo trabalhando com a palavra para proteger. Um laço ali de um acidente, de algo, e o Espírito Santo indo adiante, quebrando, desfazendo. E o céu trabalhando o dia todo para que seu corpo fisicamente ficasse bem, para que a sua mente estivesse bem, para que a sua alma estivesse bem. E chega de tarde, o céu trabalhou o dia todo, e você diz que está cansado. E o céu olha e diz assim: todos os dias há uma milícia, todos os dias existe obras sendo feitas na minha vida e na sua vida. Todos os dias, obras de cuidado, de preservação, de livramento, salvíficas sobre a sua vida. O Senhor olha para Israel e diz assim: vocês não conseguem se lembrar como Balaque com os seus encantamentos e Balaão fizeram de tudo para que eu os amaldiçoasse, mostrando áreas diferentes, e eu transformei a maldição em bênção. Vocês se esqueceram disso? Para Israel havia uma esperança, como para mim e para você há uma esperança. Fala para o seu irmão o nome da esperança. Qual é o nome da esperança? Capítulo 5, versículo 2. Volta aí um pouquinho comigo. E tu, Belém Efrata, posta aqui pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará entre Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade, sempre, sempre foi. Portanto, os entregará até o tempo em que aqui está de parto tiver dado a luz.
Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor. De quem que Miqueias estava falando? Na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra. E este será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra, e quando pisar os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. O povo aqui estava falando que Jesus Cristo levantaria pastores para liderar espiritualmente Israel, e levantaria príncipes com juízo, para que não se corrompesse a vida espiritual nem a vida política de Israel. Deus levantaria pastores e príncipes para que os dirigisse e eles pudessem ter vitória sobre o inimigo. Mas não parou aí não. A obra de Jesus não viria sobre o seu povo apenas para vencer os inimigos terrenos, mas essa obra aqui que é deliciosa. Versículo 9. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. Diga glória a Deus. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. Versículo 9 diz assim: que o Senhor destruirá os nossos inimigos, todos os seus inimigos serão destruídos. Amém? Mas Deus não para por aí. O que Deus gosta de destruir são os seus carros e os seus cavalos. É ou não é? Guerras foram feitas, guerras seculares, com gases, a primeira, segunda com bomba atômica, e se houver a terceira, com vírus, que extermina rapidinho, sem fazer barulho, sem nada. Uma guerra bacteriológica, se houver a terceira. Na época, o que ganhava a guerra era cavalo e carro. O Senhor diz assim: eu vou destruir os cavalos de vocês e os carros de vocês. O que significa isso? Chega de fazer guerra com a força de vocês. Chega de confiar no que vocês têm, no que vocês possuem. Chega. Eu tanto quero destruir os inimigos de vocês, e quero destruir os meus inimigos que estão no meio de vocês, que é a força de vocês, a confiança que vocês têm em coisas, em bens, em dinheiro, em prata, em ouro, na saúde física, no nível profissional, na aposentadoria. Eu quero destruir os carros de vocês, os cavalos de vocês, porque eu quero um povo que confia em mim e não em coisas criadas. A obra do Messias, a obra do Messias, ele diz: eu exterminarei os vossos inimigos. E também no versículo de número 10, os cavalos e os carros, destruirei as cidades da terra, destruirei todas as tuas fortalezas, onde vocês se protegem. Por que Deus quer destruir o que você conta? Por que Deus não quer aceitar dividir você com nada e com ninguém? Porque você é dele. E tudo que você pôr o seu coração e a sua confiança não vai prevalecer. Quer parar de ter problema no casamento? Tire sua família do centro do seu coração. Quer parar de ter problema financeiro? Tire o dinheiro do seu coração. Quer parar de ter problema com saúde física? Tira a integridade física do seu coração. Confie em Deus. Confia no Senhor. Seus problemas vão exterminar e vão se acabar pouco a pouco. Ele diz assim: eu vou destruir os vossos inimigos, como Deus tem destruído, como Jesus tem destruído tudo que se levanta contra a sua vida. Mas eu destruirei os seus carros, os seus cavalos, as vossas cidades fortes, das quais vocês se gabam e se protegem lá dentro, porque eu quero que vocês confiem apenas em mim. Diga glória a Deus. Aí ele continua dizendo no versículo de número 12: eu destruirei as feitiçarias de vocês, e não terás mais adivinhadores. Versículo 13: destruirei do meio de ti as imagens de escultura e as estátuas, tu não te inclinarás mais diante da obra de tuas mãos. O profeta Miqueias falando sobre a vinda do Senhor Jesus, que Jesus não ia só pisar na cabeça de Satanás,
e eliminar os inimigos dos cristãos. Mas ele ia entrar dentro da alma e do coração e da vida e da intimidade dos cristãos. E ele iria tirar toda a confiança supérflua, toda a idolatria, toda a feitiçaria, toda a dependência humana em religião. Essa será a obra do Messias. A batalha do céu em você. Primeiro, é te mostrar a causa do seu pecado, que é a força da sua mão. Segundo, Deus te pergunta: por que você está cansado dele? Ou por que você não ora como antes, não canta como antes, não cultua como antes? Terceiro, será que você está respaldado por alguma mensagem mentirosa, por alguma religião mentirosa, por algum comportamento mentiroso que não tem vindo desse púlpito? Alguma ideia maluca que te colocaram na cabeça? E depois ele diz assim: mas haverá de Belém Efrata um que nascerá para exterminar os inimigos. Eles permanecerão e terão vitória sobre os seus inimigos, e eles serão limpos de toda a confiança supérflua. Amém? Entendeu a mensagem? É a batalha do céu em mim e em você. Fazer com que nós nos convertamos todos os dias. Todo dia você precisa se converter. Todo dia. Todo dia eu preciso me converter. Todos os dias. Feche os seus olhos. Deus, hoje é quarta-feira e noite da vitória. A nossa vitória não importa diante de uma mensagem dessa. O que importa é a sua vitória. Deus, quantas vezes o teu povo fala de vitória, canta vitória, e estão totalmente destruídos e derrotados. Em meio às feitiçarias, às idolatrias, aos apegos humanos, aos melindres emocionais. Deus, em nome de Jesus, nesta noite nós declaramos: queremos que o Senhor desça e saia do teu lugar pelas nossas orações e não pelas nossas transgressões. Se existe alguém, ó Deus, que está cansado de ti, que seja exortado e repreendido nesta noite. Jesus, nós queremos as tuas obras. Queremos que o Senhor não só elimine os nossos inimigos, mas elimine o maior inimigo, que é o nosso querer, o nosso coração, o nosso auto-engano. Perdoa-nos, Senhor. Não queremos batalhar contra o céu. Não queremos fazer contra Israel e Judá como eles, que trouxeram o céu para guerrear contra eles. Não. Não queremos, ó Deus, ser o seu inimigo. Não. Vem, Jesus. Vem sobre mim, vem sobre o teu povo. Queremos palavras de verdade, queremos palavras do teu Espírito. Queremos viver a verdade, Pai, em nome de Jesus.